nossas costumeiras boas-vindas ao programa e desejamos que o tempo que vocês estiverem conosco seja o mais agradável possível. O Espírito Emmanuel, através da psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, nos deixou uma interessante definição de centro espírita. Ele diz que o centro espírita é ao mesmo tempo um templo, um hospital, uma escola, um lar e uma oficina. O que também é pertinente do ponto de vista o lar, porque na mensagem dele não consta, alguém acrescentou posteriormente o lar, ele tinha falado apenas em 4 funções. Ao examinarmos cada um destes papéis desempenhados pelo centro espírita, além de nós vermos com mais clareza tudo o que ele é, saberemos também aquilo que ele não é, uma casa de milagres. E aí está o equívoco de muita gente que acha que vai entrar num centro espírita e vai resolver da noite para o dia problemas que às vezes são resultados de muitas vidas, de muitos séculos. A fórmula ou o caminho para a felicidade está na execução de projetos pessoais e intransferíveis de melhoria moral, com a extirpação gradual dos defeitos e dos vícios e o cultivo, o aprimoramento das virtudes, inclusive da prática do bem em todas as suas expressões. As funções do centro espírita, este é o nosso tema livre de hoje. Nossas demais atrações são uma resposta de Rose Heidman para uma pergunta sobre os pesadelos e eu volto para fazer uma breve resenha do livro Os Animais na Obra de Deus. Especialmente para você, minha amiga, você, meu amigo, Diálogo Espírita está no ar. O centro espírita, templo, lar, hospital, escola e oficina. Esse é o nosso tema livre de hoje. Aqui comigo, o Joilson e o Oscar. Tudo bem com vocês? Tudo certo. Em ordem. Que ótimo. Bem, há uma mensagem do Espírito de Emmanuel, através da psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, que define, nos informa que o centro espírita teria a desenvolver esses papéis que eu acabei de anunciar aí. Um templo, um lar, uma escola, um hospital, uma oficina, tudo ao mesmo tempo. A gente costuma dizer que as pessoas chegam ao centro espírita pela dor ou pelo amor. Em regra, geralmente é isso mesmo. Então, supondo, Oscar, que uma pessoa chegue ao centro espírita pela dor, né? O que ele espera encontrar? Qual é o papel que o centro espírita, nesse momento, para ele, está representando? Pronto-socorro ou hospital. E ele espera encontrar o que o centro espírita, enquanto hospital, tem a oferecer para essa pessoa? Quando nós temos algum problema relacionado à saúde, nós nos recorremos a um hospital, um pronto-socorro, para tratar do corpo. E quando nós temos uma situação que o pronto-socorro o hospital não consegue resolver os nossos problemas de corpo, só nos sobra a parte espiritual. E o centro espírita tem essa função de tratar a parte espiritual, tratar aquilo que não está correto em nós. Então essa, de certa forma, seria, nesse momento, a função do centro espírita, desse pronto-socorro para a alma, para o espírito, para o ser interior. Mas o hospital também, esse sentido figurado de socorrer os males da alma, que são geralmente mais profundo, mas nesse primeiro momento do corpo também, né? Porque o que ele tem, o que o espírito, se você vai lá com um problema de depressão, tudo bem que ele vai ter que ir ao médico e tudo, Sim, né? sim. Mas o que ele vai receber no corpo, no centro espírita que vai ajudá-lo para minorar esse problema? Nós temos no centro As espírita... terapias que o centro oferece. Nós temos passe, né, que é comum em praticamente todos os centros, que isso causa um alívio grande nas pessoas que têm depressão ou outros problemas relacionados com essa área. Temos também a parte de estudo, que o estudo, queira ou não queira, ele vai começar a entender os porquês, o porquê que ele sofre. Que, aliás, às vezes o sofrimento dele não é tão grande, ele imagina que seja, mas é porque está faltando um pouquinho de conhecimento. E à medida que ele começa a se inteirar disso,
é a terapia. Ele começa a resolver as questões pessoais de saúde que ele estava, que talvez a fonte não era material, era espiritual, mas o reflexo dela estava no corpo, né? A causa era espiritual, mas o reflexo estava no corpo. E aí ele começa a tratar, ele começa a ter um resultado positivo nisso. E a gente lembraria também, né, Wilson, nessa função de hospital aí, as próprias irradiações, o trabalho de desobsessão, porque é como o Oscar acabou de colocar, muita coisa reflete-se no corpo, mas o problema está na alma, está no espírito, né? Por isso que às vezes a pessoa bate-se, peregrina pelos consultórios médicos e muita coisa não consegue descobrir, porque o problema é de uma ordem diferente, né? Agora, os caras até já adiantou um pouquinho ali, mas quando passar esse primeiro momento, se ela tem uma melhora, ela frequenta algumas semanas e tal, ela não vai só lá buscar o passe, aliás, a gente nem recomenda que seja o tipo do papa-passe. Sim. Né? Só vai lá, recebe o passe e vai embora, uma semana depois volta de novo. O que mais que ela vai receber? Como é que ela é orientada, Wilson? Qual é o segundo papel que o Centro Espírita vai representar? De oferecer para ela algo mais, que vá além dos efeitos e procure ver também, combater as causas dos problemas dela. Então, depois dessa primeira fase, sendo amenizado, aí a pessoa estando mais centrada, mais tranquila, aí entra a função, né, que nós podemos dizer, de o centro escola. Né? O centro espírita como escola, que é onde ela vai aprender a respeito da doutrina espírita, ela vai conhecer como que surgiu a doutrina espírita, as perguntas, né, pelo estudo do Livro dos Espíritos, como que é a vida no plano espiritual e como que isso reflete também na nossa vida, tanto a influência dos espíritos em nossa vida. E a partir do momento que ela tem esse conhecimento, que ela passa a entender como que funciona melhor o plano espiritual, ela começa a mudar. Porque o que acontece é isso que você falou, Wilson. Muitas vezes a pessoa ela procura a casa espírita no primeiro momento, recebe ali um benefício, acalma, tranquiliza e desaparece. Dali a pouco, passa ali 1 mês, 2, 3 meses, a pessoa volta... O calo aperta de novo. Volta para a casa espírita muitas vezes toda fora de esquadro, né? Pior do que veio antes. Pior do que veio antes, Sim. Né? E aí é onde você reforça o convite para a pessoa voltar, estudar, participar dos diversos grupos de estudos. Né? E ali na casa espírita tem desde os estudos básicos até os estudos mais avançados na doutrina espírita, que isso dura em torno aí de 3, 4 anos, né? Para ter um conhecimento, né, básico assim, da doutrina espírita. É ali que ele vai começar a compreender os porquês da vida, né? Sim. Aquelas respostas lá, quem sou eu, de onde que eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde é que eu vou, o que está acontecendo comigo. E quando é relacionado à saúde, que foi aquele primeiro motivo que a fez transpor o limiar do centro espírita, as origens também desses distúrbios. Às vezes físicos, às vezes mentais, psicológicos, etc. Você sabe, Wilson, que Jesus nos deu o primeiro ensinamento a respeito disso, que primeiro ele tratava as pessoas do corpo físico, através do alimento, e depois ele trazia o alimento da alma, que era o Evangelho, a proclamação do Evangelho. Então, e aí chega um momento em que ele recebeu, melhorou, se equilibrou, Oscar, e vai além, né? Ou teria que ir além. Poucos que se voluntariam para dar esse terceiro passo, para chegar na parte do centro espírita, não que as coisas dentro do centro espírita sejam salvas separadas, não é isso que a gente quer dizer. É cumprir esse terceiro papel, que seria de oficina. Que oficina é essa? Faz o quê? O que você trabalha lá dentro? Bom, o centro espírita, o próprio nome diz, espírita. Nós trabalhamos o nosso eu interior. Tem várias formas de você trabalhar isso. Seja através do estudo, como o Wilson colocou, seja através da participação, quando você já se torna um pouco mais capacitado para auxiliar, né? Porque o centro espírita também é feito de pessoas. Além dos espíritos, é feito de pessoas. E essas pessoas, elas trabalham na área de levar o conhecimento, nas outras funções administrativas. Então, ela é uma oficina de reforma íntima, que eu estou melhorando, né, voltando o meu eu, fazendo essa reforma que eu tenho e também auxiliando para uma reforma geral que seria, né, em benefício das pessoas. Eu estou me colocando à disposição. Então, tudo isso traz resultados positivos.
Sem falar no trabalho filantrópico que muitas casas também oferecem, né? Sim. Hoje a maioria das casas tem uma filantropia, tem uma ligação nesse sentido lá, auxiliando em algum setor da sociedade. Então a gente lembra assim rapidamente, né? O que trabalho é? É ministrar o passe. Alguém vem buscar o passe, mas vai receber como? Diretamente só dos espíritos, nem sempre, daí nem precisaria praticamente estar no centro espírita. Então, precisa do encarnado ser encarnado, que se prepara adequadamente, com condições de alimentação adequada, condições morais, para poder passar uma boa energia para aquele que vem buscar o socorro, aquela necessidade. A pessoa que coordena um grupo de estudo, a pessoa que lidera, que ampara, que coordena o trabalho de desobsessão e de esclarecimento aos espíritos sofredores. Aquela pessoa que entabula o diálogo, a conversa de orientação. Tudo isso requer trabalhador. Por isso a gente fala, trabalhador. E até o próprio médium, que é o que vai servir de intérprete, que é o medianeiro da parte espiritual para a parte material. Com certeza. E o centro espírita, Joilson, o Emmanuel fala que também é um templo. Aí eu te pergunto, isso significa que dentro do espiritismo nós temos espaços igual das igrejas, dos outros credos religiosos, quer dizer, aquilo chega, reza, envolvido em cultos, rituais, não é bem isso? Por que Emmanuel diz que também é um templo, o centro espírita? É um templo no sentido de ritual, como você comentou, não, né? Porque a doutrina espírita não tem rituais, né? Nós não temos rituais. Mas é sim um templo religioso, porque é na casa espírita. Quando você chega numa casa espírita, né, normalmente quando você vai para a palestra, você encontra aquele silêncio, né, aquela paz, você espera o momento da palestra, ou se for uma casa que oferece um tratamento de cura. Então aquilo ali é um templo. E não quer dizer assim que ele seja sagrado porque dentro da forma como as pessoas entendem o sagrado. Mas é sagrado porque nós o consagramos no sentido de que ali é um local de silêncio. De respeito, de oração, de meditação. Isso, né? E ali é onde as pessoas se reúnem para isso. Também muitas casas espíritas têm o estudo do Evangelho. Sim. Né? E o estudo do Evangelho, poxa, por que não dizer que também é um templo? A casa espírita. Né? Quando às vezes a pessoa chega lá, às vezes com a cabeça meio atrapalhada, vai, fica em silêncio, faz a sua prece e faz a sua meditação ali sozinha. E tem uma coisa a acrescentar aí, que é um local, aliás, Emmanuel, inclusive, em outras mensagens psicográficas, em livros, eles dizem que realmente há essa semelhança, inclusive, com igrejas de outros credos, quando é devidamente respeitada, a presença de espíritos de luz, espíritos elevados, né? Então você entra no centro. Por que a pessoa se sente bem? Porque aquela tranquilidade, o silêncio, mas é mais do que isso. É porque os espíritos eles estão trabalhando lá, com os encarnados ou não. Sim. Né? Então quando você entra em qualquer momento do dia, fora do horário de atendimento, de sessão, você sente aquele ambiente agradável de elevação, você deixa os problemas lá para fora, geralmente a pessoa consegue isolar. Aquilo deixa para fora e você desfruta de um ambiente muito de harmonia, de paz, de sossego. Agora, tem uma quinta função aí, Oscar. E lar? Por que o centro espírita também é um lar? Porque quando nós começamos a frequentar um local e começamos a ter amizades com pessoas, respeito, você começa a ter aproximação. E se formos levar em consideração, o mundo é um grande lar, onde nós temos Deus, que é o nosso Pai. Nós somos todos uma família. Estamos apenas morando em localidades diferentes, vivendo em localidades diferentes, mas somos uma grande família. E na casa espírita, normalmente nós nos encontramos. Que as pessoas que estão lá dentro se afinizam com os mesmos pensamentos, com os mesmos ideais, com os mesmos gostos. Então ela é um lar dessa forma, porque nós estamos ali emanados dentro de uma sociedade de bem, de pessoas de bem que se gostam. E formam família, né? E que pensam da mesma forma, como você comentou. Isso para também não dizer do compromisso que nós assumimos antes de reencarnarmos, né? Porque muitas vezes, antes de reencarnarmos, nós assumimos o compromisso com aquele grupo de pessoas ali, de nos reunirmos e, digamos assim, vamos colocar assim, divulgar, de espalhar a doutrina espírita. E isso acontece de que forma, né? Com essa família que é formada, que é o reencontro dessa família, né, na casa espírita. E é interessante que reforço nos laços afetivos. E é interessante que às vezes você se encontra com uma pessoa que você tem certeza que conhece ela de muito tempo.
mas você está conhecendo ela Naquele no plano momento. material naquele momento. Eu tenho uma última pergunta para vocês aí, porque a gente falou que quando a pessoa chega pela dor, mas e quando ela chega pelo amor? Ou seja, quando ela vem e chega no centro espírita e diz, olha, eu quero conhecer a casa, eu quero saber o que vocês fazem, eu tenho tempo disponível, ou eu tenho recurso financeiro, eu quero trabalhar, eu quero fazer algum bem, diz que a caridade, não há salvação sem a prática da caridade, a prática do bem. E aí o centro espírita, ele é o quê dessas funções todas? Mas antes de vocês responderem, eu queria que você dissesse o seguinte. Bom, eu já expliquei, né, o que significa chegar pelo amor. Então, eu gostaria de saber, assim, qual dessas vocês acham que ele é o templo, é a escola, é a oficina, é o que para esse que vem trabalhar, que vem se oferecer? Todas. Tudo? Todas. Porque mesmo o hospital, ele pode auxiliar. Ele pode ser um auxiliador. Que seria aquele que vem pela dor, mas ele pode auxiliar. Alguém vem para ser socorrido, exatamente. Mas alguém tem que estar para socorrer. Exatamente. Encarnado, né? E principalmente, o espírito também. Mas principalmente quando ele vem pelo amor, é porque já existe nele o germe, esse germe do espiritismo, já abraçou essa causa. Ele já teria sido espírita numa outra encarnação? Não necessariamente espírito numa outra encarnação, porque se for levar em consideração a idade do espiritismo, que foi, né? Então nós mas temos tem afinidade com os princípios da doutrina, né? Exatamente, que as questões espirituais não são novas, elas são antigas, muito antes de Jesus. E Joilson, e as outras coisas aí? E escola? Por que seria escola para aquele que vem para o amor? Ele vem para ensinar, né? Ensinar. Se ele vem para o amor, ele vem para ensinar. Uns vêm para aprender, fazer o curso e alguém tem que estar lá falando, né? Sim. E a mesma coisa, a oficina mais do que tudo, né? É aquele que vem para trabalhar, para somar junto com a casa espírita. E o lar também para fortalecer mais ainda os lares. Gente, é interessante essa definição de Emmanuel, didaticamente, para nós entendermos o centro espírita, né? Essas 5 funções aí, de hospital, de templo, de escola, de oficina e de lar, né? Esperamos que a gente tenha conseguido deixar claro na cabeça de vocês aí como é que funciona isso aí, tá bom? Nosso obrigado aí pela audiência até agora, nos acompanhando, e segue aí os nossos demais quadros. A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. Olá, amigos. Por que nós temos pesadelos? O que eles significam? Para a maioria de nós, o pesadelo é um incômodo, uma perturbação que às vezes nos tira até a tranquilidade na hora de nos deitarmos. O que o Espiritismo tem a esclarecer sobre essa questão? O Espiritismo nos lembra que os momentos de sono não são páginas em branco da nossa vida em que não fazemos nada. Nosso espírito se liberta e retoma o contato ou com os reflexos das suas próprias vivências, seus próprios pensamentos, ou se liberta e vai ao encontro das suas afinidades espirituais. Quando nós pensamos em pesadelo, nós temos que nos lembrar primeiro o que é o sonho, né? Porque pesadelo é uma variedade ruim do sonho. Nós passamos, em média, dizem alguns, né, 5 anos sonhando, se temos 60 anos de idade, porque passamos 20 anos dormindo e, segundo estatísticas de quem pode fazer isso, nós temos até 3 sonhos em média por noite. Portanto, nossa realidade do desprendimento do sonho e do sono é muito importante na nossa vida. E é importante entendermos por que nós temos esses sonhos, o que eles significam e o que são os pesadelos. É claro que não estamos nos reportando às superstições que ligam sonhar com determinados fatos ou objetos a consequências inteiramente diferenciadas. Mas a doutrina nos explica que nós podemos ter sonhos comuns, ligados aos nossos condicionamentos físicos, psicológicos
e pesadelos também, ligados às nossas preocupações do cotidiano ou a vivências traumáticas do nosso cotidiano. Podemos ter sonhos ou pesadelos ligados às nossas vivências profundas, chamados reflexivos, em que rememoramos, ainda que sem termos uma noção exata da situação, acontecimentos traumáticos de vidas passadas ou de vivências espirituais do nosso passado e que vêm à tona. Esses pesadelos, esses sonhos geralmente são recorrentes, como se nós víssemos o mesmo filme diversas vezes. Podemos ter sonhos ou diferenciados sobre coisas que ainda vão acontecer, mas podemos ter pesadelos também baseados na nossa vivência espiritual durante o desprendimento do sono. Kardec nos esclarece que quando dormimos e nos libertamos do corpo físico temporariamente, quase que como se tivéssemos um ensaio para o desencarne, para a morte, nós vamos ao encontro das nossas afinidades espirituais. E se por acaso nós temos ligações difíceis com espíritos desequilibrados do passado, ou se alimentamos durante o nosso dia, durante a nossa vida, pensamentos, sentimentos e afinidades com regiões, com espíritos que ainda não estão desenvolvidos moralmente, quando nós dormimos, nós vamos buscá-los, nos encontramos com eles. E às vezes a sua influência, a sua permanência ao nosso lado, por nossa voluntária, adesão aos impulsos inferiores que eles ainda mantêm, essas vivências, esse contato com eles se transformam em pesadelos, dos quais às vezes nem temos lembrança muito clara, mas dos quais nós podemos ter certeza que tivemos quando acordamos, porque não nos sentimos bem, porque acordamos cansados, acordamos desanimados. A qualidade do nosso sono, a qualidade dos nossos sonhos pode e deve ser programada. De que forma? Para evitarmos os pesadelos que tanta energia nos tiram inutilmente. Se nós alimentarmos durante o dia a nossa preocupação com as questões relevantes, com o nosso trabalho, com o otimismo, se procurarmos fazer antes de dormir uma oração, uma leitura edificante, se demorarmos a nossa mente direcionada para o bem, certamente esses pesadelos recorrentes que tanto mal nos fazem vão desaparecer. E se sentirmos que temos algum perseguidor espiritual, alguém infeliz ao qual estamos ligados e que provoca esses pesadelos recorrentes, vamos nos lembrar de que a sombra só se desfaz com a luz que nós acendemos. Vamos acender a luz da nossa oração em benefício de quem nos perturba, para que nós e eles tenhamos paz. Fiquem conosco. Presença literária hoje, eu vou falar deste livro aqui, Os Animais na Obra de Deus. Seu autor é Gesiel Andrade, 272 páginas, publicação da editora M de Capivari, São Paulo, e o ano de 2016. Ao todo são 56 itens tratando sobre a evolução do princípio espiritual durante o estágio animal e a caminho da humanização. Exemplos de assuntos tratados no livro. Entenda as valiosas contribuições do Espiritismo acerca da origem e evolução da alma dos animais. Alenta a substituição dos instintos pelos impulsos inteligentes. Depois nós temos aí para destacar as lutas do princípio inteligente para evoluir da animalidade e alcançar um dia a humanidade. A conquista da razão, do senso moral e do livre-arbítrio pelo princípio inteligente. As primeiras revelações detalhadas dos espíritos a respeito do mundo espiritual. Pesquisa inusitada de Ernesto Bozano sobre as manifestações, materializações e aparições das almas dos animais aos homens. E as revelações detalhadas e surpreendentes feitas pelo espírito André Luiz a respeito da existência e do destino da alma dos animais. E ainda sobre a dor e o sofrimento dos animais. Bem,
Uma das virtudes do livro é demonstrar através de múltiplas revelações dos espíritos que a alma, ou mais corretamente, o princípio espiritual dos animais sobrevive à morte. Seguido isso, essas mesmas revelações afirmam que lá no mundo espiritual, numa dimensão diferente, eles convivem com as almas dos humanos e colaboram com eles em algumas tarefas, além de embelezar, de alegrar o ambiente tal qual ocorre aqui na Terra. Isso porque em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec fez constar que os animais reencarnam quase que automaticamente, porque eles não tendo pensamento contínuo, não tendo consciência dos seus atos e, por consequência, não tendo senso moral, eles nada teriam a ganhar permanecendo no mundo espiritual por mais tempo. Porém, é o próprio codificador do Espiritismo que afirma que o Espiritismo é uma doutrina progressista e que foi dito desde aquela época a primeira palavra, mas ainda não havia sido dito a última. Portanto, há muitos conhecimentos ainda podem ser agregados ao corpo doutrinário da doutrina. Então, aqui neste livro, o autor reuniu informações de várias fontes, de várias observações, testemunhos, relatos de outros livros, que parecem não deixar dúvida de que os animais, sim, sobrevivem à morte. Mas especialmente os superiores, como os cães, os gatos, os cavalos, os elefantes, mas também aves, peixes e até insetos como borboletas, demoram algum tempo antes de reencarnar por aqui. Dentre essas fontes e estes autores, nós podemos citar os seguintes: o espírito da mãe do reverendo G. Vale Owen, no livro A Vida Além do Véu; Gabriel Delany, no livro A Evolução Anímica; Ernesto Bozano, no livro A Alma dos Animais; o espírito André Luiz, nos livros Nosso Lar e Os Mensageiros, na psicografia de Francisco Cândido Xavier; o espírito de Emmanuel, em mais 2 ou 3 livros, que eu não citei aqui; espírito Patrícia, nos livros Violetas na Janela e Vivendo no Mundo dos Espíritos; Ivone Pereira, psicografando Camilo Castelo Branco em Memórias de Suicida; estudiosos como Charles Richer, Hodgson e vários médiuns famosos do século retrasado. Então, minha gente, se você gosta de animais, se você tem animais em casa, se você respeita e admira a fauna como um todo, a vida selvagem, se você gosta, se você admira, ou se tem curiosidade para saber sobre esse assunto, sobre essas criaturas de Deus, adquira o livro Os Animais na Obra de Deus, do Gesiel Andrade, editora AM, pelo e-mail vendas@editoram.com.br ou mais facilmente pelo Clube do Livro Espírita de Curitiba, adpr@adpr.org.br ou pelo telefone 3278-0961. Importante frisar que isso aqui não é uma propaganda, a gente faz pelo quadro Presença Literária uma divulgação daquelas obras que a gente considera realmente que são enriquecedoras para qualquer pessoa, espírita ou não. Muito obrigado pela atenção e até a próxima semana. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da editora O Clarim, de Matão, São Paulo. Mais de 200 títulos à sua disposição, de primeiríssima qualidade, como recém-lançado Até que a Morte os Reaproxime, autoria de Lourdes Carolina Gagetti. Quais as consequências do orgulho e do preconceito? Uma jovem racista que fere e magoa enfrentará a própria consciência. Pedidos para o clarim@oclarim.com.br, o telefone 16 33 82 10 66 ou pelo Clube do Livro Espírita de Curitiba em adepr@adepr.com.br.